Sejam bem-vindos a quem estiver assistindo a essa gravação do encontro do grupo de representologia do Genefil. Estamos lendo Meditações Metafísicas do Descartes. Bora lá. Assim conheço que o erro, enquanto tal, não é algo real que depende de Deus, mas que é somente um defeito e, portanto, que não preciso para falhar de alguma. Espera aí que eu estou apanhando aqui. Oh, meu Deus. De alguma potência que me tenha sido dada por Deus particularmente para esse efeito. Mas que acontece que eu me engane pelo fato que a potência que Deus me deu para me discernir o verdadeiro do falso não é em mim infinita. Todavia, isso ainda não me satisfaz totalmente, pois o erro não é uma pura negação, ou seja, não é o simples efeito ou falta de alguma perfeição que não me é devida, mas antes é uma privação de algum conhecimento que parece que eu deveria possuir. E, considerando a natureza de Deus, não me parece possível que ele me tenha dado alguma faculdade que seja imperfeita em seu gênero, ou seja, a qual falte alguma perfeição que lhe seja devida. Pois, se é verdade que quanto mais esperto é o artesão, mais perfeita e completa são as obras que saem de suas mãos. Qual ser imaginaremos que ter sido produzido por esse soberano Criador de todas as coisas, que não seja perfeito e inteiramente acabado em todas as suas partes? E por certo, não há dúvidas nenhuma de que Deus não pode criar-me tal que eu nunca me pudesse enganar. É certo também que Ele sempre quer que o melhor ser me então mais vantajoso falhar do que não falhar. Considero isso com mais atenção. De início, me vem ao pensamento que não devo espantar-me de minha inteligência não for capaz de compreender por que Deus faz o que faz. E que. E que, assim, não tenho nenhuma razão de duvidar da sua existência. Talvez pelo fato de eu ver por experiência muitas outras coisas, sem poder compreender por que razão nem como Deus as produziu. Pois já sabendo que minha natureza é extremamente fraca e limitada, e ao contrário que a de Deus é imensa, incompreensível, infinita, já não tenho dificuldade em reconhecer que há uma infinidade de coisas em sua potência cujas causas ultrapassam o alcance de meu espírito. E esta única razão é suficiente para persuadir-me de que todo esse gênero de causas que se costuma tirar do fim não tem nenhuma utilidade nas coisas físicas ou naturais, pois não me parece que eu possa ser sem temeridade investigar, empreender e descobrir os fins impenetráveis de Deus. Ademais, ocorre-me também ao espírito que não se deve considerar uma só criatura separadamente quando se investiga se as obras de Deus são perfeitas. Mas, de modo geral, todas as criaturas juntas, pois a mesma coisa que poderia, talvez com algum tipo de razão, parecer muito imperfeita se estivesse totalmente sozinhas, encontra-se muito perfeita em sua natureza, se olhando como parte de todo este universo. Embora, desde que tomei o signo de que duvidar de todas as coisas, eu só tenho conhecido certamente minha existência e a de Deus. Todavia, também, desde que reconheci a infinita potência de Deus, não poderia negar que ele tenha produzido muitas outras coisas, ou pelo menos que possa produzir de sorte que exista e seja posto do mundo como fazendo parte da universalidade de todos os seres. E aí, Ronaldo, quer falar alguma coisa? Quer pontuar alguma coisa? O que é que você acha que seria o erro? O erro humano? Hum, eu Não, acredito. não sei se eu abrangeria para o erro humano, mas o erro no sentido talvez cartesiano mesmo.
Eu atribuiria a esse tipo de erro que ele falou, a uma falta de conhecimento sobre alguma coisa. Tá, mas vamos dizer que a gente esteja sobre um eixo cartesiano, certo? Uhum, E aí você não consegue trabalhar com margens de erro. uhum, Você trabalha com quantidades iguais, bem distribuídas. uhum. Existe uma margem de erro, eu acho. É por isso que eu Sim, queria ler junto com que a gente lesse, né? sim. O... É porque aqui está chovendo muito, mas eu acho que dá para escutar aí, tá? Dá sim, tá tranquilo. Hum. É... O que eu estava falando mesmo? Tava falando que você quer ler o Wistengard, é isso? Wistengard. Wistengard. Foi? Você tava falando que queria ler um livro, mas acho que era o Sim, Wistengard, não queria era? ler o livro de geometria de Descartes Ah, para a tá. gente ver aonde é que ele trabalha com ele, porque o eixo cartesiano é perfeito, né? Uhum, Todo mundo usa o eixo cartesiano, sim. mas quando você oscila muito, como é que você trabalha com o eixo cartesiano? Porque o eixo cartesiano não tem 90 graus, né? Isso. São ângulos retos. Aí eu não sei qual é a margem de erro que você tem no eixo de ângulo reto. Uhum. É, eu também não sei também. Mas o livro é disponível, viu? Acabei de procurar aqui. Aí, ó. Primeiro livro do Descartes, ó, Geometria. O primeiro está Tá? disponível. Você pode dar um Ctrl F aí, procurar erro. Não está completo esse livro. Eu acho que esse é o problema. Mas eu Hum, posso procurar. Pera aí. Não tem, ó. não tem erro. Não, nesse primeiro livro não. Não fala nada do erro. Ele não está Estranho. completo. Ele não está completo. Aham, entendi. Então. Porque Só você tem que tem. entender que Hum, o pano de fundo aqui do Descartes é todo matemático, entendeu? É por sim, isso que eu retomo essas questões matemáticas, porque ele está falando de metafísica, ele está falando de outras coisas, mas o fundo é matemático. sim, sim. Concordo. Por exemplo, o espírito, né? Na Sim. época do Descartes, que foi mais ou menos a época do Pascal, eles chamavam Uhum, a geometria de espírito. sim. Tem uma obra do Pascal que é o Espírito Geométrico. Hum, Então a gente teria que destrinchar, se a gente fosse analisar com calma as meditações metafísicas, né? No sim, fundo, eu acredito que a gente chegaria à conclusão que o fundo seria matemático. sim. Concordo. Talvez esse outro que você falou do Pascal, talvez a gente encontre. Esse do Eu vou dar uma Geometria, procurada aqui enquanto você lê, pode ser? pode ser. O de Geometria eu achei completo, mas é em inglês. Aí fica ruim, né? Bom, eu vou continuar então, tá bom? Em consequência disso, olhando-me de mais perto, considerando quais são meus erros, os quais sozinhos testemunham que há imperfeição em mim. Vejo que depende do concurso de duas causas, a saber, da potência, de conhecer que existe em mim, e da potência de eleger, ou então do meu livre-arbítrio.
ou seja, de meu entendimento e conjuntamente de minha vontade. Pois, pelo só entendimento, eu não asseguro nem nego coisa alguma, mas concebo somente as ideias das coisas que posso assegurar ou negar. Ora, considerando assim precisamente, posso dizer que nele nunca se encontra erro algum, contanto que se tome a palavra erro em sua significação própria. E ainda que talvez haja uma infinidade de coisas no mundo das quais não tenho a menor ideia em meu entendimento. Não por isso você pode dizer que ele seja privado dessas ideias, como de algo que seja devido à sua natureza, mas somente que não as tem, porque, como com efeito, não há razão nenhuma que possa provar que Deus devesse ter me dado uma maior e mais ampla faculdade de conhecer do que a que me deu. E, por mais habilidoso e sábio, operário que eu me represente, não devo, por isso, pensar que devesse pôr em cada uma de suas obras todas as perfeições que pode pôr em algumas. Também não posso queixar-me de Deus não me tenha dado um livre-arbítrio, ou uma vontade assaz ampla e perfeita, uma vez que de fato a experimento tão vaga e tão extensa que não está encerrada em nenhum limite. E é o que me parece bem observável nesse ponto é que, entre todas as outras coisas que estão em mim, não há nenhuma tão perfeita e tão extensa que eu não reconheça que poderia ser ainda maior e mais perfeita. Pois, por exemplo, se considera a faculdade de conceber que está em mim, vejo que é de muito pequena extensão e grandemente limitada, e ao mesmo tempo representa minha ideia de outra faculdade muito mais ampla e mesmo infinita. E apenas pelo fato de poder representar-me a sua ideia, conheço sem dificuldade que ela pertence à natureza de Deus. Da mesma forma, se examina a memória ou a imaginação ou alguma outra potência, não encontro nenhuma que não seja em mim muito pequena e limitada, e que em Deus não seja imensa e infinita. Há unicamente a vontade, que experimento em mim ser tão grande que não concebo a ideia de nenhuma outra ampla e mais extensa. De sorte que é ela, principalmente, que me faz conhecer que eu trago a imagem e a semelhança de Deus. Pois, ainda que ela seja incomparavelmente maior em Deus do que em mim, seja a razão do conhecimento e da potência, que neles se encontrando juntos a tornam mais firme e mais eficaz. E se estende infinitamente a mais coisas. Ela, todavia, não me parece maior se a considero formal e precisamente em si mesma, pois ela consiste somente no fato de podermos fazer uma coisa ou não a fazer. Ou seja, afirmar ou negar, perseguir ou fugir. Ou então, ou antes, somente no fato de, para afirmar ou negar, fugir às coisas que o entendimento nos propõe, agimos de tal modo que não sentimos que nenhuma força exterior nos constrange a isso. Pois, para que eu seja livre, não é necessário que eu seja indiferente, mas escolha um ou outro dos dois contrários. Mas antes. Peraí. Vai. Opa. Aqui. Quanto mais pendo por um, seja porque eu conheço, evidentemente, que nele se encontram o bem e o verdadeiro, seja porque Deus dispõe assim o interior de meu pensamento. Tanto mais livremente faço a escolha e eu abraço. E, por certo, a graça divina é o conhecimento natural, muito longe de diminuir-me a liberdade, antes o aumentam, aí fortificam, da forma que essa indiferença que sinto quando não sou impelido mais para um lado que para o outro, pelo peso de alguma razão, e o mais baixo grau da liberdade, e mais faz parecer um defeito no conhecimento que uma perfeição na vontade. Pois, se sempre conheces claramente o que é verdadeiro, o que é bom, eu jamais teria dificuldade de deliberar quais juízes e qual escolhas deveria fazer. E assim, seria inteiramente livre, sem jamais ser indiferente. Alguma observação? Tranquilo? Então tá bom.
Por tudo isso reconheço que nem a potência de querer que recebi de Deus e por si mesma a causa de meus erros, pois ela é muito ampla e muito perfeita em sua espécie, nem também a potência de entender ou de conceber, pois nada concebendo senão por meio dessa potência que Deus me deu para conceber, sem dúvida tudo o que concebo, concebo corretamente, e não é possível que nisso me engane. De onde então nascem meus erros? A saber, só do fato de que, sendo a vontade muito mais ampla e mais extensa do que o entendimento, não a contenho dos mesmos limites, mas a estendo também às coisas que não entendo, sendo por si indiferentes a elas. Ela se desencaminha com muita facilidade e escolhe o mal pelo bem, ou falso pelo verdadeiro, o que faz que me engane e que peque. Por exemplo, examinando esses dias passados se existia alguma coisa no mundo e conhecendo que, pelo simples fato de eu examinar essa questão, seguia-se com muitas evidências que eu mesmo existia, não podia impedir-me de julgar que algo que concebia tão claramente era verdadeiro, não que a isso me achasse forçado por alguma causa exterior, mas somente porque de uma grande clareza que existia em meu entendimento, seguiu-se uma grande inclinação em minha vontade. Eu fui levado a crer com tanto mais liberdade quanto me achei com menos indiferença. Ao contrário, no presente não sei somente que existo na medida em que sou alguma coisa que pensa, mas também se apresenta ao meu espírito uma certa ideia da natureza corporal. O que faz com que eu duvide se essa natureza que pensa, que está em mim, ou antes, pela qual sou o que sou, é diferente dessa natureza corporal. Ou então, se ambas são apenas uma mesma coisa. Eu suponho aqui que ainda não conheço nenhuma razão que me persuada mais de um do que do outro. Daí se segue que sou inteiramente indiferente a negá-lo ou assegurá-lo, ou até mesmo abster-me de dar algum juízo sobre isso. Essa indiferença e essa diferença não se estende somente às coisas que o entendimento não tem nenhum conhecimento, mas também, de modo geral, a todas aquelas que eles não descobrem com uma perfeita clareza no momento em que a vontade libera sobre elas. Pois, por mais prováveis que sejam as conjecturas que me tornam inclinado a julgar alguma coisa, o só conhecimento que tenho de que são apenas conjunturas e não a razão certa, não há razões certas, indubitáveis, bastante para dar-me a ocasião de julgar o contrário, o que experimentei suficientemente nesses dias passados, quando coloquei como falso tudo o que tivera anteriormente por muito verdadeiro, apenas porque notei que disso só podia duvidar de algum modo. Ora, se me abstenho de dar meu juízo sobre uma coisa, quando não a concebo com bastante clareza e distinção, é evidente que uso muito bem que não estou enganado. Mas, se determino a negá-la ou a assegurá-la, então já não me sirvo como devo de meu livre-arbítrio. E se asseguro o que não é verdadeiro, é evidente que me engano. Até mesmo, ainda que eu julgue segundo a verdade, isso só ocorre por acaso, e não deixo de falhar e de usar mal meu livre-arbítrio. Pois a luz natural ensina-nos que o conhecimento do entendimento sempre deve preceder a determinação da vontade. E é nesse mau uso do livre-arbítrio que se encontra a privação que constitui a forma do erro. A privação, digo eu, encontra-se na operação, na medida em que ele procede de mim, mas não se encontra na potência que recebe de Deus, nem mesmo na operação, na medida em que depende dele. Pois não tenho por certo nenhum motivo para queixar-me de que Deus não me deu uma inteligência mais capaz ou uma luz natural maior do que aquela que devo a ele. Porquanto devo, de fato, aí é próprio do entendimento finito não compreender uma infinidade de coisas. E é próprio do entendimento criado ser finito, mas tenho todos os motivos para render-lhe graças, pelo fato de, embora jamais me tendo devido nada, ele me deu logo a pouco da perfeição que está em mim, muito longe de conceber sentimentos tão injustos
Como imaginar que ele tenha tolhido ou retido injustamente outras perfeições que não me deu. Também não tenho motivo para queixar-me por ele me ter dado uma vontade mais extensa do que o entendimento, uma vez que, consistindo a vontade apenas numa só coisa, é sendo seu sujeito como que é indivisível. Parece que sua natureza é tão que não se lhe poderia toler nada sem o destruir. E, por certo, quanto maior ela é, mais tenho de agradecer a bondade daquele que me deu. E por fim, também não devo queixar-me por Deus ter concorrido comigo para formar os atos dessa vontade. Ou seja, o juiz que me engano, porque esses atos são inteiramente verdadeiros e absolutamente bons na medida em que depende de Deus. E há, de alguma forma, mais perfeição em minha natureza, por eu poder formá-los do que se. Espera um minutinho. Aqui. Não pudesse. Quanto à privação, que consiste sozinha na razão formal do erro e do pecado, ela não precisa de nenhum concurso de Deus. Uma vez que não é uma coisa ou um ser de que se relacionamos a Deus como a sua causa, ela não deve ser nomeada privação, mas somente negação, conforme a significação que se dá a essas palavras nas escolas. Alguma coisa? Tem um problema aí. Quando é que você Hum, torna um erro claro? Porque se for claro, não é mais erro. sim, concordo. Concordo. E aí, como é que a gente sai dessa? Bom, eu acho que é aí que está a questão do livre-arbítrio, né? Você saiu do erro é porque você entendeu a situação e daí você pode mudar. Pelo menos a sua posição frente àquilo, ó, pelo menos o seu juízo, né? Faz sentido? Ou tô viajando muito? Mas se você tiver circunscrito a uma posição, você não consegue atingir o erro. Porque se você tiver errado, você permanece na posição errada. Sim, Então tem que ter algo maior que a posição. sim. Eu acho que aí entra aquela coisa que ele falou da vontade, né? Porque daí você pode, pela sua vontade, pelo seu entendimento, você pode mudar essa posição. Uhum. Faz sentido? Eu não entendi essa parte da vontade. Tá. Vou voltar então o texto aqui e daí a gente. Ele fala aqui, deixa eu ver onde que ele fala. Ah, espera um minutinho. Ó, vamos ver aqui. A saber, só do fato sendo a vontade muito mais ampla e mais extensa do que o entendimento, não a contém nos mesmos limites, mas a estendo também as coisas que não entendo, sendo por si indiferente a elas. Ela se Ela tem. desencaminha com muita facilidade e escolhe o mal pelo bem ou faz pelo verdadeiro, o que faz que me engane e que peque. Hum. Então é isso que ele está colocando, porque na hora que eu li isso aqui, eu achei muito interessante mesmo, porque ele está colocando duas coisas dentro do ser humano que são muito interessantes, né? Tanto o entendimento como a vontade. Só que elas não têm exatamente ao mesmo limite, entende? Ah, então tem o limite do erro e o limite Da da, vontade, da vontade. exatamente. Que são limites diferentes. Então muitas vezes eu tenho vontade de fazer alguma coisa, mas eu sei que é errado. Ou eu não sei que é errado, eu não entendo, mas eu vou lá e faço e erro.
Entendeu? Mas eu não entendi o que aconteceu, mas eu tô com vontade de fazer, mas eu fui lá e fiz. Entendeu? Não tem aquela frase assim dos coaches brasileiros que fala assim, ai, feito é melhor que perfeito? Uhum. É mais ou menos por aí. A vontade de você fazer, muitas vezes, acaba sendo muito maior do que o seu entendimento, que leva muito mais tempo para você entender o que está acontecendo. As camadas mais baixas, mas você vai lá e faz. Mas depois você vai entendendo o que está fazendo. E aí que você tem um erro. Isso é muito profundo, cara. Muito profundo mesmo. É, mas aí para você trabalhar com as camadas mais baixas, Uhum. você tem que criar um modelo, porque não Sim, dá para trabalhar com uma coisa muito profunda ou muito acima. sim. Então você cria um modelo e trabalha em cima desse modelo. Uhum. Sim. A É, mas aí questão, é que. Pode falar, pode falar. Pode falar. a questão é como formar esse modelo. Então, de certo modo, ele está formando aqui, certo? Quando ele começa a tirar essas múltiplas camadas, está chegando no mais, no que seria, no infinito, que ele faz aqui a caracterização de Deus, que é um ponto fixo, que é o infinito, essa vontade, essa plenitude, esse conhecimento, esse entendimento pleno. E um outro ponto fixo é justamente nós, como existência do ser humano. A partir desse modelo que ele começa a traçar várias coisas, tipo assim, olha, isso aqui é nosso, Uhum. entendeu? E é esse que é o modelo que ele está falando aqui. Por exemplo, ele fala desse entendimento e vontade. Bom, como que eu mudo isso? Justamente, eu imagino que ele esteja falando também de uma forma de ciclo também, né? Eu vou entendendo, e daí vai mudando minha vontade também, e assim vai seguindo. Talvez ele entenda como assim. Por daí ele vai falar também do livre-arbítrio, né? Mas Eu aí fui, você criando um modelo, você está sujeito ao erro também. eu acho que ele está tentando tirar todos os erros possíveis. Uhum. Entendeu? Eu acho que o modelo que ele está tentando fazer é um modelo minimalista. Como assim? Só ele está chegando no ponto que ele está dizendo: isso aqui é um ser humano, isso aqui é Deus. Ponto. Esse é o Uhum. ponto fixo que a gente tem na realidade. No mundo assim que a gente tem. De entender o mundo de algum jeito. Ele está tentando transformar tudo isso em um sistema o menor possível para, eu acho que, evitar justamente o erro, porque ele faz a demonstração. É, não Entendeu? pode ter erro, né? É, entendeu? E isso aqui também é uma resposta que muita gente fala dessa questão do pecar, né? Que a pessoa peca, não sei o que lá. É uma resposta muito boa, por sinal. Eu gostei muito da resposta. Depois eu vou até levar isso para um debate com um amigo meu. Que, que a gente às vezes conversa sobre esses assuntos. E eu quero levar isso aqui para ele. E aí, como é que nós faz, então? Mas é muito interessante. Mais alguma coisa? Eu acho que, como é que eu posso dizer? Hum, A matemática, ela é um tipo de modelo, sim, porque, por exemplo, ela serve de modelo para física, sim, serve de modelo para química e etc. uhum, sim, Então, a matemática tolera o erro. Aí o sim. Ricardo chegou. Chegou. O professor chegou. Oi, desculpa o atraso, acabei atrasando mesmo. Ih, não tem problema, professor. É, tudo em ordem, professor. Tudo jóia. Eu só Oi. vou ali pegar meu celular, que isso aqui eu entrei pelo computador. Ah, Aí joia. eu vi que eu tinha emprestado meu celular, eu vou só pegar o celular e já entro de novo, tá? Tá bom. Sem problema. 2 segundinhos. Pode continuar Opa, que eu já chego. perfeito.
Sim, a matemática é um modelo da física, da química e de várias outras matérias, sim. Pois é, mas se eu não me engano, existe o erro de Gauss. Você já ouviu falar do erro de Gauss? Não, o erro não, só a curva de Gauss, só, mas é outra coisa. Pois essa curva é uma curva que o quadrado dela é o quadrado Uhum, do erro dessa curva. sim. Pois é, só aí eu posso fazer um modelo físico, por exemplo, de ondas. Uhum. Entendeu como é que funciona? Sim, sim, Por sim. isso que o matemático é abstrato e o físico também é abstrato, mas o filósofo fica trabalhando com metafísica Uhum. e às vezes ele esquece dessa praticidade, né, que traz a matemática. Com certeza, com certeza. É, mas mesmo na curva de Gauss, se a gente pega para pensar sobre ela, também tem alguns desvios padrões, alguns erros padrões na própria curva, né? Algumas estimativas ali são erros, né? Não, mas se tudo bem que é padronizado, mas se for um erro, é um erro. Só a diferença é que ele é padronizado. Sim, exatamente. Exatamente. Uhum. Eu vou encontrar vários desses erros na curva, né? Sim, exatamente. Exatamente. Entendi. Uhum. O que mais que você acha interessante aí? Que você viu, que você bateu o olho e falou, olha que interessante. Eu não estou conseguindo enxergar aqui o texto. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui o que que eu posso fazer para aumentar o texto. Melhorou? Melhorou. Quanto à privação, que consiste sozinha na razão formal do erro. E do Ele pecado. já está dizendo que dentro do formalismo dele, ele tem um erro. Qual é o erro de Descartes? Olha, não sei, mas tem um livro chamado Erro de Descartes, viu? Eu precisaria ler esse livro. Do Antônio Damasio, né? É, do Antônio Damasio, exatamente, que é, é português, né? Isso. Uhum. Eu falo sobre emoções, falo um monte de coisa. Eu não cheguei a lê-lo ainda, tenho que ser parado para lê-lo. Mas eu não sei se essa privação é justamente o fator da ignorância dele, né? De nós, dos seres humanos. É, metafisicamente é. É, exatamente, exatamente, exatamente. Peraí que o professor tá aqui, tá entrando aqui. Ah, o professor. Ô, professor, voltou. Oi, desculpa. Pode continuar Imagina. que eu tô acompanhando. Perfeito. Ó, você pode ver que ele fala aqui, ó, que ela não deve ser nomeada privação, mas somente negação, conforme a significação que se dá a essa palavra na escola. Deixa eu ver o que que ele tem aqui, um rodapé aqui, vamos ver se tem alguma coisa importante. Acréscimo do francês, conforme a significação escola, nome genérico para designar a filosofia escolástica, de forte fundamentação aristotélica, imperante à época nos colégios ou universidades. Não ajudou muito assim. Mais alguma coisa, Ronald? Não, tranquilo. Tranquilo? Mas você vê como tem muitas camadas esse texto aqui, né? A gente tem que dissecar, mesmo. Ele está fazendo uma parte de dissecação, ainda que não seja tão profunda como deveria, mas já está tendo bons debates, não? Já está ampliando muito a visão da coisa, né? Pois, de fato, não é uma imperfeição em Deus ele me ter dado a liberdade de dar meu juízo, ou de não o dar, sobre certas coisas cujo conhecimento claro e distinto ele não pôs em meu entendimento, mas sem dúvida é uma imperfeição em mim que eu não uso bem e que temerariamente o meu juízo sobre coisas que concebo
apenas com obscuridade e confusão. Esse é um parágrafo interessante. O que vocês acham? Acho interessante ele falar a metáfora da obscuridade e confusão. Parece que é o oposto completo, né? Do Uhum, clareza e distinção. Tipo, ele fez um sim, contraconceito, eu acho. uhum. Ou seria um conceito. É, mas eu acho que o fator aqui também é a liberdade de dar meu juízo, ou de eu não dar. Isso daqui Uhum. ele atribui muito essa questão do livre-arbítrio. Ele está falando muito do livre-arbítrio. A gente até está tendo umas discussões aí hoje mais modernas, né, sobre se existe liberdade, se não existe, se existe livre-arbítrio, determinismo. E aqui ele dá um ponto de vista muito bom, e, na minha opinião, sobre essa questão de Deus. Porque a gente fala, mas Deus não. Por que Deus não faz assim? Faz assim? Não, mas peraí, você também tem o seu juízo. Você pode utilizá-lo para você se aproximar desse bem, ou dessa coisa mais clara, entende? O que vocês acham? E eu acho que isso na filosofia moral é uma coisa que eu acho engraçada, que é meio que a associação entre e verdade e liberdade, Hum, porque e livre-arbítrio, porque eu acho que o livre-arbítrio não tem necessariamente a ver com a verdade, porque o livre-arbítrio está também entre escolher a mentira, né? Então eu acho que livre-arbítrio e verdade e justiça, eu não sei se a gente acaba equivalendo, e daí quando a gente equivale, acho que a gente cria meio que uma coisa meio renascentista, hum, meio iluminista, de associar a verdade com liberdade. Mas eu acho que justamente a verdade é uma coisa e a liberdade é outra. hum. Não sei, isso é uma coisa que eu pensei Sim. lendo o texto. E aí, Ronald, o que você acha? É, pegando aqui o começo, como ele disse que, pois de fato não é uma imperfeição em Deus, ele me ter dado a liberdade de dar meu juízo, ou de não dar sobre certas coisas, cujo conhecimento claro e distinto ele não pôs em meu entendimento. Eu acho que, às vezes, eu vejo a presença, falando de forma prática, né? Uhum, A presença de certas formas, certo formalismo no Descartes, sabe? hum, Só que o Descartes está querendo fazer metafísica, comendo pelas beiradas, como a gente fala, né? uhum, Ele não vai direto ao ponto. Todos os filósofos da época do Descartes escreviam assim, e na hora dele ir direto ao ponto, ele não se auto diz filósofo. Ele agora é um matemático. uhum. Não sei se tu já percebeu isso, que ele, nessa metafísica, meditações metafísicas, ele toca em alguns pontos, mas passa por cima. Sim. E na hora de aprofundar, ele diz assim, não, vou aprofundar lá na geometria. Uhum. Então o livro também introduz a matemática. É uma introdução à metafísica e uma introdução à matemática. Ele tem um livro de introdução à matemática. Eu não sei se tem, mas seria interessante descobrir, porque esse livro aí parece introdução à metafísica, é meditações, né? Não sei se é introdução, mas se tu sai da física e chega na matemática, então também tem uma filosofia da matemática. Uhum. Uhum.
Eu posso dar uma procurada depois. Top. Ô, professor, deixa eu lhe perguntar, Hum, professor, o professor que está conduzindo o encontro, né? Ainda mais que vai trazer. Mas eu queria lhe hum. perguntar se o professor está planejando escrever, fazer nosso exercício de escrever hoje ainda, ou prefere deixar para outro dia. O que vocês acham? Eu tava pensando em trabalhar já no resumo. E o No resumo resumo. em espinha dorsal do texto. É, Mas já no resumo, assim, de cara? sim, porque daí o resumo a gente pode reformular depois. Tá. Deixa eu só. O Peraí, que então. vocês acham? O que vocês acham? Vocês que sabem. Eu, por mim, pilho, porque daí a gente estuda e também escreve, a gente faz os dois. Eu acho super legal isso. Tá, então deixa eu só fechar ele aqui por um minutinho. O que você acha, Ronald? Mas sobre qual questão? A questão lá do que a gente vem trabalhando, Ricardo, ou outra questão? Pois então, aí eu pensei assim, ó, essa questão da física que eu e o professor estamos trabalhando, a gente pode trazer nos encontros que o professor Ronald não puder. Tá. O professor Ronald não, o professor Rafael não puder. E daí, nesses encontros de nós três, eu queria ver se o professor queria trabalhar a questão da, a gente estava querendo trabalhar a questão da psicanálise e da representologia pensando uma teoria do inconsciente. A gente está bem avançado nisso. E daí a gente pensou em escrever um ensaio ou um artigo, um texto. A gente pegar aqui, o professor vai abrir o texto, e um editor de texto, e a gente vai escrever do zero. Vai ser uma coisa inédita na história do mundo, de um artigo ser escrito ao vivo. Aí depois, quando estiver só eu e o professor, a gente trabalha no nosso, que a gente trabalha diretamente no nosso, a gente já trabalha normalmente durante a semana. Mas depois a nossa dinâmica, o que o professor acha? Por mim, tudo bem aqui. Vocês que sabem. Se o professor quiser Não, abrir. eu queria escrever, mas que você me desse um retorno, Uhum. assim, não precisa ser rápido, né? Mas Sim, sim, mas dá um retorno. tem um prazo, né? Uhum. Porque Não. eu tenho outros trabalhos aqui da faculdade também, aí fica complicado para mim dar uma coisa com outra. Daqui a pouco eu estou falando de uma coisa onde não estou falando de excitação lá na Uhum. Unesp, aí vai enrolar tudo. Sim, sim. Então foi o seguinte, ó. A gente só vai trabalhar nesse artigo da teoria do inconsciente aqui. De resto, e é meia hora só, não é direto, a gente demora o tempo que demorar. E a gente continua com as discussões ali no grupo e as escrituras desse aí das oscilações. O que o professor acha? Não é obrigado a concordar, eu tô perguntando mesmo. Então, se você é, se aprofundar um pouquinho, porque eu também acho difícil, sabe? Uhum, Para eu poder entender essa questão do vácuo, eu tive que queimar a pestana. uhum. Aí Agora eu se tô de você férias, eu vou estar de férias essa semana. Aí eu vou poder até sentar agora para ver de bem com calma a questão das oscilações. Não, Eu, não é exatamente as oscilações. É primeiro definir o que é uma excitação. uhum. Vamos, vamos sim. A gente não tem nem a definição clara ainda. Uhum. Mas vamos chegar. Aí eu pensei nesse exercício, a gente vai fazendo só no grupo aqui, sem nada de compromisso de terminar rápido. E daí a gente formula, e daí ao mesmo tempo agora eu vou pegar essa semana para fazer mais forte essa questão aí do nosso artigo de matemática e física. E daí vamos. Bom, estou aqui com ele aberto. Só vocês falarem começa, não começa, vamos fazer, não vamos. Vocês que sabem aí. Vamos aqui.
Pode ser, professor Ronald? A gente começa, daí a gente vai vendo como fica. Certo. Tá bom. Agora a segunda eu já volto pro. Tá, então eu acho que é o seguinte, ó. Hum, Vocês sabem de alguém que, tipo, você sabe se o inconsciente ele é muito explorado pelos autores? Porque assim, ó, pelo que eu estudei do Freud, por exemplo, e de outros uhum, autores, por exemplo, Jung também, uhum, o inconsciente para mim apareceu sempre como um conteúdo, sempre como a informação colocada meio que a informação colocada meio no nos confins da memória ou da mente. uhum. Só que daí eu quero saber se vocês sabem se alguém fala alguma coisa diferente, porque eu gostaria que o artigo tivesse relevância de pegar um tema que não é que ele é mal explorado, Uhum, mas ele é um epifenômeno. uhum. Ele participa de outros fenômenos. E daí eu gostaria de botar a relevância do artigo em ele colocar o fenômeno em tela, como um fenômeno mais, não autônomo, óbvio, mas um fenômeno mais que a gente coloque mais atenção nele. Vocês já viram, o professor Rafael já viu algum ator que abordou mais fortemente a questão do inconsciente? Então, eu tô lendo agora O Homem e seus Símbolos do Jung, Tá, tá? E ali ele dá uma definição que é diferente da de Freud right. sobre o inconsciente. O que a gente Sim. poderia fazer, a gente pode fazer aqui ou pode fazer no grupo, é buscar definições diferentes do inconsciente, tá? Dos É uma autores revisão. de análise, definições de o que eles são, cada um está falando, e depois a gente pode fazer uma busca rápida, não precisa ser uma coisa talvez detalhada, no PubMed ou no Cielo, para ver se tem alguma outra definição mais moderna ou que tem algum embasamento científico. Podemos até dar uma olhada no Mark Somos, que ele é um neuropsicanalista. Então, que tal se o professor escrever assim embaixo, ó? Hum, Sessão, tipo, capítulo 2, peraí. revisão bibliográfica. Capítulo 2, revisão bibliográfica. Isso, que daí o conceito de inconsciente. O que o professor acha? Eu acho uma boa. Daí a gente procura, aí vamos procurar no PubMed, Deixa eu ver. porque eu acho que a gente não vai, eu tenho a teoria, né, não é, é uma Uhum, hipótese, né, que a gente não vai encontrar, a gente vai encontrar sempre uma noção associada, né, uhum, porque o Jung, ele eu estudei para fazer o conteúdo dessa semana, uhum, ele fala das representações concretas. As representações concretas, elas tornam o inconsciente consciente. uhum. Então, tipo, é como se ele puxasse o inconsciente. Então, tecnicamente, elas não falam do inconsciente. Elas só são um outro estado do inconsciente. É, porque o Jung, perdão, o Jung ele vai trabalhar no inconsciente coletivo, Uhum. né? Dos arquétipos aqui. Isso, tem os arquétipos e tem o inconsciente coletivo. Uhum. O que vai diferenciar talvez o trabalho de Jung é que ele vai não só na Europa, mas ele trabalha já no máximo de populações possíveis, aqueles nativos indianos, né? Uhum. Não, Os nativos de hindus. forma geral, hindus, tudo Uhum. mais. E daí ele traz uma coisa diferente. Por isso que eu coloquei aqui revisão bibliográfica nos autores clássicos da psicanálise, para ver se também no Winnicott e na Klein não fala alguma coisa, não precisa em todos. Vamos fazer uma busca também no PubMed, né? Isso. PubMed, e que esse elo. É, o Jung ele é mais estruturalista comparando com outros, de olhar as culturas Uhum, procurando a estrutura. sim. E Aí eu neuro. acho que essa seria uma sessão importante e pode continuar escrevendo, professor, tá ótimo. Tá, vai falando. Porque essa sessão aí, ela vai ser, se a gente conseguir, né, Uhum, provar isso, ela vai ser aquela que vai nos ajudar a gerar relevância do nosso artigo.
Sim, Aí eu acho que dá para fazer também uma sessão de método. método. Pera aí, deixa eu escrever aqui. Método. Eita, nós. Tô escrevendo tudo errado aqui. Eita, nós. Muita emoção. Aquele nosso textinho, eu acho que ele é uma boa base para a gente pensar até o resumo. Uhum. O que que você gostaria de pôr no método, professor? Ele tecnicamente seria revisão bibliográfica também, tipo, Então. análise documental. Não, seria análise documental. Só que a Hum, gente está fazendo meio que um ensaio. Então, acho que na verdade não seria meta-análise, porque a gente não tá fazendo um apanhado da situação. Acho que seria, então, vamos colocar como ensaio? hermenêutica. Pode ser um método. Acho que. Não, eu acho que seria pesquisa bibliográfica, sim, porque a gente apontaria. A gente estaria vendo o conceito Uhum, e a partir dele fazendo análise de representação, da representação. Então a gente estaria formulando uma teoria do inconsciente a partir da representologia, que nem tem a teoria do inconsciente a partir da psicanálise. uhum. É uma teoria possível. Então, a gente tá fazendo, mas não é só uma pesquisa bibliográfica, então, a gente tá tentando tá fazendo uma ponte, né? É. Seria mais o quê, então? A gente Será talvez que ele. entrasse, pode falar. Não, não, pode falar, pode falar. Talvez entrasse mais coisa do que pesquisa bibliográfica. Talvez seja Análise também. documental, Hum, porque a gente está procurando, a gente está analisando os conceitos, mas a gente está analisando a obra. mas a gente também tá tentando fazer uma coisa nova, né? Isso. Mas a gente precisa embasar ela em pesquisas anteriores, no sentido Sim, de sim. analisar. Então, de certa maneira, tem que tomar contato. Não. Tá, então, Hum. hum, Vamos acho deixar que como pesquisa, então. Vamos pesquisar, porque, como a gente falou que pode fazer vários, né? Depois, a gente pode fazer um texto de base, tá. e depois a gente pode ir fazer outros textos fundamentados nesse aqui. Ah, tá. Olha só, professor. Então, Hum, tá. Agora, na questão do método. A gente uhum, pode fazer o seguinte, ó. hum, A gente vai separar. Agora eu pensei agora como você falou. Ó, hum, uma pesquisa documental no sentido que a gente vai puxar os artigos, as produções das uhum, escolas, a partir das escolas, né? E daí, a hum. partir disso, a gente vai fazer formulações de categorias para pensar esses conceitos primeiro e depois pensar o objeto do inconsciente. De certa maneira, Formulação de. a gente Certo, vai. Oi, perdão, pode falar. formulações de categorias, o que mais, professor? É porque a gente vai. Primeiro vai ser uma. Ó, tem um tipo de análise de conteúdo aí também. Uhum, Porque, porque a gente vai tratar os textos não pelos dados deles, mas não os textos, em si, mas pela concepção teórica que eles trazem. Então, talvez eu uhum, acho que seria uma análise de conteúdo, uma pesquisa qualitativa com análise de conteúdo da teoria dos conceitos. Então, uhum, a gente vai ter que separar os conceitos por meio de categorias de análise. E daí, a partir disso, vai ser possível pensar, aplicar o referencial teórico da representologia. uhum, Porque a gente está vendo que é uma pesquisa desafiante no sentido de que tudo ao mesmo tempo é referencial teórico, e ao mesmo tempo é pesquisa, e ao mesmo tempo é revisão. Olha que incrível. é tudo junto e misturado. Tá tudo muito junto, né? E, tipo, não é que isso é ruim, só é desafiante. Sim. Porque tá tudo junto. Ao mesmo tempo, o que foi dito é importante para o que se vai dizer. E o que se vai fazer
O que o professor acha? A gente tá borrando um monte de fronteiras ao mesmo tempo. Bom, vamos tentar, vamos ver o que que dá. Tá. Aí aqui, ó, já tem capítulo 2, revisão, método. E a gente podia botar referencial teórico também, o que o professor acha? Aqui no próprio método, Não, pode criar uma seção nova. deixa eu pegar aqui, referencial teórico, né? Hum. Que mais que a gente pode... Quer colocar algum subtópico, algum método aqui dentro do referencial teórico, alguma coisa? Deixa eu ver o que o professor escreveu, deixa eu dar uma olhadinha. Uhum. Não, acho que tá perfeito. Não, acho que tá perfeito. Acho que o professor sintetizou tudo que a gente tá pensando junto. Agora, o Joia. referencial teórico, eu acho que Uhum. podia ser a representologia, porque Hum. daí, tipo, a representologia ainda precisa ser apresentada, e representação. E a representação só? Apresentação. Isso, porque o inconsciente já vai ter sido trabalhado no capítulo da revisão bibliográfica. O Ah, tem um ponto aqui, hein? que o professor acha? Tem um ponto. Tem um ponto aqui, hein? A gente Qual? tem que também falar da representação e dos signos. Dos signos também? Eu acho porque, assim, Né? Pode botar. a questão dos signos, ela também acaba sendo importante em todo esse assunto. O que é representação, o que é signo, o que é Tá. símbolo. Porque também, quando a gente pensa nessas coisas, salve, eu não sei se, mas pelo menos, como é um rascunho, né? A gente pode pensar em símbolos e signos também em representação. Tá. A gente pode botar o que a gente achar melhor, porque depois se a gente quiser adicionar ou tirar, a gente tira. Perfeito. Só para a gente deixar aqui bonitinho, né? Depois Tá. de... Porque considerando que, quando a gente fala também de psicanálise e também está falando de representação, a gente pode até buscar depois se há alguma correlação entre eles, ou se eles estão dentro, estão fora, algum sistema. Tá. Perfeito. E daí eu acho que tem que ter uma sessão de análise dos dados. Uhum. Certo? É isso aí, tá? A gente vai fazer. E uma Uhum. sessão de considera... Eu chamo a sessão de análise de dados de considerações globais, mas é uma coisa Uhum. minha, não é? E daí a gente pode botar considerações finais Uhum. e depois Uhum. referências. Referência, certo. O professor quer pensar num título provisório também? Pode ser a primeira coisa ali em cima, o título. Deixa eu só dar um. Que tal assim? Hum. Ou inconsciente Opa, como peraí. Como? um todo. Essa, tipo, pode até botar o todo entre aspas, o que o professor acha. Eu acho ótimo. Eu pensei nisso Aí. agora, né? Uhum. É tudo Aí, provisório, dois né? pontos. A gente só tá tentando É, esquematizar. isso. Aí, Uhum. 2 pontos depois do todo. Hum. O que o professor acha? Uma teoria representológica Representológica para o para o. não consciente. Para não repetir o inconsciente, eu pensei isso, mas pode ser inconsciente de novo, depois a gente troca. Tá, Perfeito. perfeito, Você perfeito. quer botar essas palavras-chave pra gente finalizar? Eu acho que tá bacana a estrutura, viu? Tá Aí ficando o chique, hein? resumo, as palavras-chave podem ser embaixo do resumo, professor, que daí é o que as Tá, revistas pedem, geralmente. joia. Palavras-chave. Peraí. É junto, né? Que eles colocam ou é separado? É exatamente como o professor está escrevendo.
Exatamente. Faz De tempo que eu não parabéns. faço um artigo. Faz muito tempo que eu não escrevo nada assim. Mas vamos voltar a escrever. Vamos É isso voltar. mesmo. Inconsciente, representação, Representação. representologia. Representologia. São 3 a 5. O professor quer botar mais? Deixa eu pensar aqui. Colocar a psicanálise também, né? Boa, boa. Psicanálise. Análise. Botando o acentinho ali, depois ó. E talvez memória. A gente vai falar um pouco de memória. Pronto. Tá feito. Tá. Eu acho que tá ótimo. Agora, o que o seu professor acha de botar só antes do pode tirar capítulo 2 e Ah, botar em cima a introdução. sim. Você Olha, tá quer. ficando com cara de artigo, viu, professor? Eu tô vendo, tá chique demais. Ó. Tira o capítulo 2, então? Isso, só deixa a revisão bibliográfica. Tá. E dá um enterzinho. Já era. Olha, professor, tá ficando com cara de artigo já. Peraí, agora quer ver? Vou deixar mais ainda, quer ver? Só esse espacinho já dá um. Tá perfeito. Esse vai ficar legal, hein? Vai ficar bom. Vamos atrás do nosso Nobel. Bom, aí sim, agora eu vi vantagem. Claro, Tá imagina. certo. Tá, vamos ser teóricos também. Não vamos só ficar reproduzindo as teorias dos caras. Vamos fazer as nossas também. Com certeza. Vai com ser super certeza. legal. Obrigado pela certeza. oportunidade. Imagina, eu que agradeço aqui. Bom, já deu nosso horário, então deixa eu parar a gravação Uhum. aqui.